Muito bem. Boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor, da nossa reunião da Gênese, a reunião que está chegando à sua última reunião, né? Nosso último encontro aí de 2021. A gente termina hoje aqui, dá uma paradinha para as reflexões, para os encontros de fim de ano, né? Para as nossas festas, e depois a gente retoma cheio de gás, né? Então, só lembrando que nós estamos aqui num grupo de estudos, nós estamos numa mesa redonda, então todos que se sentirem à vontade e quiserem podem se manifestar da maneira que achar melhor, perguntando, complementando, concordando e discordando também, porque nós estamos aqui estudando juntos, aprendendo juntos. Então, nós estamos aqui no capítulo 9 da Gênese, nós estamos falando das revoluções do globo. Nós estamos no item 8, né? Que esse item 8 fica dentro das revoluções periódicas. Nós vimos falando aqui na aula passada da precessão dos equinócios, aquele movimento, né? Que dura aproximadamente 25 mil anos, né? 25.800 anos, que a Terra tem aquele movimento como se um peão, né? Quem gostava de jogar peão de madeira com barbante, a hora que vai perdendo a força, ele vai dando uma bambeada lá, né? E é mais ou menos esse o movimento que a gente estudou na semana passada. E esse movimento faz com que o Sol não bata sempre na mesma posição, né? Então, a gente vai ver nesses próximos itens que ele vai tratar bastante disso. E só lembrando que é isso aí, né? Que esse movimento, essa precessão dos equinócios, ela faz com que a Terra passe por transformações periódicas, já que o Sol vai mudar de posição, a posição em que em que os raios solares, mais precisamente falando, né, a posição que os raios solares atingem a Terra, né, a posição que ele vai atingir. E vamos lá, item 8. Desse movimento cônico do eixo, está falando desse movimento que eu acabei de citar. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu. Ou seja, os polos da Terra, polo norte e polo sul, né? Polo norte e polo sul, eles não vão ficar sempre na mesma direção. A Terra é inclinadinha, né? Mas como ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, a gente está girando em torno do Sol, ele vai fazendo esse movimento e vai fazendo com que os eixos da Terra fiquem apontados para direções diferentes do céu, à medida que esse movimento ocorre. Que a estrela polar não será sempre estrela polar. Que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, donde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sob o círculo polar, poderão, em dado tempo, receber raios solares como se estivesse na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, a cada renovação do período de 25 anos. Então a gente sabe, né, mesmo que não tenhamos ido, né, alguns aqui acredito que foram, eu não conheço, a Espanha e a Itália, mas a gente sabe que lá realmente tem um inverno, né, severo, né, com neve, com frio, mas que o verão, a primavera faz calor, né? A gente vê esse em filme. Caio, é 25 mil, né? 25 mil anos, isso. Eu falei outra coisa, Ana? Desculpa, nem percebi. 25 anos. Desculpa. Não, 25 anos eu já tinha visto uma volta inteira, que eu tô com 35. Falei errado, desculpa. 25 mil.
Então a gente sabe que lá na Espanha, quem, né, vem vendo a televisão, no filme, a gente sabe que lá na Europa, ali, Espanha, Itália, né, Portugal, tem um inverno frio, né, com neve, mas também tem um verão que faz calor, o pessoal vai para a praia e tal, na posição que estamos. Mas a depender desse movimento da precessão dos equinócios, pode ser que os raios solares vão atingir menos essa região. E aí ele pode se aproximar da temperatura que tem a Islândia. A Islândia é uma região muito fria e muito, de inverno muito rigoroso. E mesmo no verão e nas épocas mais quentes, né, que para nós aqui é teoricamente mais quente, né, primavera e verão, lá mesmo assim faz uma incidência solar muito baixa, por isso está sempre com neve, né? Tanto é que a Ô, Islândia. Caio, Oi? Islândia significa Iceland, Isso, terra do gelo. perfeito, é isso mesmo. Eu conheci um islandês, tenho ele no Facebook, e as fotos que ele coloca realmente é uma ilha de gelo mesmo, porque vou te falar, viu, é neve grossa. Então, a depender desse movimento que a gente tem estudado, a região que hoje a gente conhece, que não é tão fria como a Europa, pode se aproximar do que hoje nós conhecemos, que é a Islândia, né? Como a Ana E bem ali na falou. Islândia, Caio, tem uma fratura, né? Uma fenda enorme. E tem ali um vulcanismo em atividade. Então é a terra do fogo e do gelo. É a terra dos extremos, então, né, Ana? É, Muito bem, interessante. Aí tem uma nota aqui que fala o seguinte, ó. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, fenômeno que a ciência reconhece de modo tão positivo como o do deslocamento do mar, é um fato material que apoia esta teoria, né? Então, que esse deslocamento das linhas isotérmicas vem só comprovar essa, essa teoria aí desse movimento da precessão dos equinócios, porque tem essa mudança de temperatura. Item 9. Ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências desse movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução. Ou seja, a observação que foi feita até agora, até a época em que Kardec escreveu o livro, e acredito que hoje também, não foi possível observar uma grande parte dessa revolução. É lógico que hoje nós conseguimos ter cálculos muito mais precisos, né, que na época de Kardec, e com instrumentos muito mais avançados também, mas isso tem um motivo. Né? Se o movimento demora 25 mil anos, a gente só viu um pedacinho dele. Né? Diferente da gente observar, por exemplo, o movimento de translação. Porque o movimento de translação, que é em volta do Sol, demora um ano. Então a gente tem muito material para observar. Movimento de rotação, mais ainda, muito material para observar. Mas como esse é muito demorado, 25 mil anos, a gente só vai conseguir ter uma precisão maior dele a partir do momento que os cientistas começam a registrar as observações que eles fazem. Né? A gente sabe aí que não é. A gente até já falou disso aqui, não lembro a época, foi até o Lucélia que trouxe a informação, não sei se era 1700, 1600, quando começou a ter a prensa, né? a escrita, né? Imprensa. Então, a partir desse momento que a gente vai ter as anotações dos cientistas e vai conseguir fazer uma comparação com o nosso tempo e poder avançar a ciência. Né? Pois Kardec continua assim, ó. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. Então, algumas observações são presunções, né? Mas com caráter de probabilidade. Né? À medida que a gente pensa, não, tem uma alta probabilidade, a gente começa a entender melhor, né? A gente começa a acreditar que será assim. E aí Kardec enumera algumas dessas consequências. Ele fala assim para nós, ó. Essas consequências são
Primeira, o aquecimento e o resfriamento alternado dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar a seu turno dos benefícios da fertilidade. Então, com esse movimento que a gente está falando, a incidência do Sol vai variar, né? Obviamente, né, que é muito lento isso, mas vai ter uma incidência maior de raios solares nos polos que hoje tem pouca incidência para nós, Polo Norte e Polo Sul. Com a incidência de raios polares, a gente vai ter o derretimento dos polos, né? Derretimento do gelo. Aqui ele até coloca aquecimento e resfriamento alternado, a depender da posição que a Terra se encontrar. E com isso, a gente consegue ter, ele usa o termo aqui, fertilidade, né? Vai ser o fim da esterilidade, porque tem lugares que são inóspitos, né? Não dá para habitar lá, não dá para ter vegetação, criação de animais, nem um homem. Mas com o aquecimento desses ambientes, passa a se tornar possível, passa a se tornar habitável com a incidência do Sol, que é essencial para o reino vegetal e animal, e aí passa esses polos, né, como ele colocou o termo aqui, a gozar, né, a seu turno, né, num determinado período, dos benefícios da fertilidade. Então, isso é muito interessante a gente pensar de saber que a Terra, como a gente estuda, né, como a gente observa agora, ela não é assim sempre. Ela muda, né? Ela altera, e esse é uma das revoluções periódicas que Kardec trata aqui. Segunda consequência, o deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras, para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos, né? Então, outra consequência desse movimento da Terra é o deslocamento gradativo do mar. E aí ele vai invadir a parte do continente que ele não estava, né? Então, ele passa a invadir uma parte, e na medida que ele invade uma parte, ele seca em outra. E aí, depois, nesse movimento, ele volta ao seu leito anterior, né? Então seria, por isso que ele fala, vocês imaginem a maré ali na orla da praia, que a gente vê, vem, molha o pé. Ela tem um tamanho. A depender da lua, de uma série de fatores, ela aumenta ou diminui. Então é uma maré universal de 25 mil anos. Né? Um período de 25 mil anos, esse movimento altera, então, a localização dos mares. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. Então foi o que a gente falou, né? Para cada geração, para cada época, é imperceptível, porque é muito lento, né? Por conta desse período muito longo que é desse movimento, né? 25.800 anos. Né? Então a gente só consegue perceber isso mesmo estudando a história, observando a geologia, né? E a astronomia, né? Especialmente. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Então, terminou alguns séculos, aí já dá para fazer uma observação melhor. Se a gente tiver um material para observar, fica mais fácil de entender esse movimento. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras donde o mar se retira. É essa a causa mais que provável que alguns sábios atribuem um afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele.
Então, esse movimento de alagamento e de seca que acontece a partir do movimento do mar, que é uma consequência da precessão dos equinócios, eles não causam um cataclismo, né? A gente não vai estar aqui em Franca, de repente o mar vai invadir aqui. Não vai. Ele vai aos poucos se afastando de onde ele está e aos poucos invadindo outros lugares. E como é muito lento, não consegue atingir uma geração, né? Precisam de várias gerações. O que acontece com o homem? O homem vai se habituando onde ele está. Está começando a aparecer mais terra onde tinha mar, o homem vai construindo coisa e vai invadindo. E nos lugares em que ele habitava, que a maré está subindo demais, está começando a invadir, o homem vai recuando. Então acaba que esse movimento passa despercebido por nós, né? Quando observamos através dos nossos olhos nus, né? A partir apenas da nossa geração. E repito que é só através das ciências, das anotações, que a gente vai conseguir entender melhor e observar esses movimentos. Item 10. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo. Tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da Terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais, esgotados por uma não menos longa produção. Os imensos depósitos de matérias orgânicas, formados pela permanência da água durante séculos e séculos, são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Isso é poético, é muito bonito. É a orquestra, né, universal, é a orquestra do mundo, regida por Deus. Imagine um terreno como o nosso aqui da nossa região de Franca. Vamos pensar. A gente tá que planta cana aqui, né? Especialmente cana, mas tem café, tem muita coisa aqui, milho. Quando a gente planta, a gente vai empobrecendo o solo. Imaginem isso ao longo de vários anos, centenas, milhares de anos. O nosso terreno vai se empobrecendo de vitaminas e da força dele. Quando há o deslocamento do solo, muito gradual, né? Pode ser que aqui um dia seja mar. Como a Ana já disse, que aqui um dia foi mar. Quando aqui for mar, o que acontece? No fundo do mar ficam os despojos da vegetação que havia no local, dos animais, né, os animais que vão se decompondo ali, e das matérias orgânicas que vão se decantando no mar. O que acontece? Esse material vai se repousar lá embaixo no mar. E aí vai ser uma renovação do solo. Olha que bonito. E nos lugares que Caio, a região de Franca já foi mar, posteriormente foi deserto, há cerca de 300 milhões de anos. Franca era uma região desértica. Veja só, e hoje é um polo de plantação, né? De uma vegetação muito forte, uma terra que eles chamam de terra vermelha, né? Terra muito boa para plantar. Então, quando na época que foi mar, esses despojos se assentaram lá embaixo, houve a decantação e fertilizou a terra. E os lugares que hoje são mar, que com o movimento vão deixar de ser, serão também locais muito férteis. Então, vão se transformar, onde hoje é mar, serão imensos depósitos de matéria orgânica, formados pela permanência das águas durante séculos e séculos. São esse termo que eu estava procurando. São adubações naturais. É um adubo para o solo, que são periodicamente, de tempos em tempos, nós estamos falando de centenas, de milhares de anos, mas que são periodicamente renovadas. Então, é a orquestra divina. Isso. É a Terra, através desses movimentos que nós mal compreendemos, tendo sempre uma função e um motivo de ser, né? Que é a beleza da criação divina.
Aí aqui ele vai trazer alguns exemplos, ó. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se estes. No Golfo da Gasconha, entre o Velho Soulac e a Torre Gordoan, quando o mar está calmo, percebe-se no fundo da água trechos de muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Noviomagos, invadida pelas ondas em 518. O rochedo de Cordoan, que se achava então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa de Havre, as águas dia a dia ganham terreno e minam as penedias de San Andrés, que pouco a pouco desmoronam. A 2 quilômetros da costa de San Andrés e o Cabo de Hève, existe um banco que outrora se achava à vista e ligado à terra firme. Antigos documentos atestam que nesse lugar, por sobre o qual hoje se navega, existia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Coux. Vocês me perdoem, eu não conheço. Acho que é francês aqui, eu não sei falar. Tendo o mar invadido no 14º século, o terreno, a igreja foi tragada em 1378. Dizem que com o bom tempo se lhe veem os restos do fundo do mar. Então, aqui ele vai continuar falando disso, mas são civilizações que foram submersas pelo mar. Né? Não foi do dia para a noite, mas aos poucos a maré foi chegando e acabaram por engolir essas civilizações. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido a poder de diques, que de tempos a tempos se rompem. O antigo lago de Flevo, que se reuniu ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zurdezi. Essa irrupção do oceano tragou muitas povoações. Segundo isto, o território de Paris e da França toda seria de novo ocupado pelo mar, como já o foi muitas vezes, conforme o demonstram as observações geológicas. Então as partes montanhosas formarão ilhas, como são agora em Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguas ao continente. Navegar-se-á por sobre regiões que atualmente se percorrem de caminho de ferro. Os navios aportarão a Monte Martre, ao Monte Valeriano, aos outeiros de Saint-Cloud e de Meudon. Os bosques e florestas, agora lugares de passeio, ficarão sepultados nas águas, cobertos de limo e povoados de peixes, que substituirão as aves. O dilúvio bíblico não pode ter sido essa causa, pois que foi repentina a invasão das águas e de curta duração a permanência delas, ao passo que, de outro modo, essa permanência houvera sido de milhares de anos e ainda duraria sem que os homens dessem por isso. Né? Então ele deu alguns exemplos aqui de inundações que ocorreram e que podem acontecer novamente. E também deixou claro, como a gente já tinha estudado, que o dilúvio bíblico não teve a mesma causa. Porque, como a gente viu, o dilúvio bíblico ele foi concentrado numa determinada região e realmente foi um dilúvio, né? Por conta de movimentações que a gente já estudou, que causaram a inundação de uma região da Ásia. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Que depois a gente vai quero fazer uma pergunta para Ana. Pode fazer, fica à vontade. Então, com tudo isso que nós estamos estudando, aprendendo, não haverá fim do mundo, e sim mudanças? Exatamente, como já houve, não é? No decorrer desses 26 mil, vamos colocar, né? De 26 mil a 26 mil anos, ocorrem essas grandes transformações. Porque aí a transformação é muito grande. E aí que desaparecem civilizações, raças, e surgirão outras, certo? Outras civilizações,
outras raças, porque nós já estamos na raça adâmica. Antes já houveram outras raças. Então, essas modificações, elas ocorrem e vão ocorrer sempre. Nada se perde, tudo se transforma. E é isso aí. E eu queria só dizer, Caio, que ali no Canal da Mancha, que ele citou aí o Mar da Mancha, fica entre a França e a Inglaterra. Então, eu não sei se a Dona Honória foi na França, mas quando você vai da França para a Inglaterra, você chega ali na França, em Pas-de-Calais, certo? E pega o Eurotúnel. O Eurotúnel é um túnel que eles construíram embaixo do mar. É um túnel submarino. Então, você entra num ônibus, certo? Esse ônibus entra dentro de um trem, entra dentro do túnel, trem, e você vai e chega em Londres. Você vai sair lá em Londres. Aí você já sai de ônibus lá, do outro lado, atravessando o Canal da Mancha. E é muito interessante. Todo mundo que estava no ônibus dormiu. Não sei se é por causa da profundidade, todo mundo dormiu. Eu fiquei sonolenta e não consegui dormir. E eu olhava assim, e todo mundo dormindo, e você não vê nada, né? Você está embaixo do mar, dentro do túnel, dentro do ônibus que está dentro de um vagão. Então, é muito interessante mesmo. E pensar que um dia tudo isso vai acabar, como já acabaram, né, outros, porque ali, por exemplo, no Estreito de Gibraltar, entre a África e a Espanha, dizem que havia ali as colunas de Hércules, né, chamadas, e tudo isso já foi embora, já foi destruído. Então, é o que a Vera perguntou. Tudo se transforma, tudo muda. E nós humanos, né, sempre evoluindo. E reencarnando nesse mesmo mundo. É isso aí, coloquei aí pra gente olhar. O Canal da Mancha está aqui, ó. Está Inglaterra. Aí em cima está Inglaterra, para baixo aqui está França, né? E Paris, e aqui onde está esse pontinho vermelho é o Canal da Mancha, o Mar da Mancha aí que a Ana está nos dizendo. E a Lúcia fez um comentário aqui, colocou uma citação muito interessante. Eu vou ler aqui, Lúcia, se você quiser comentar, fica à vontade, tá? Emmanuel, em entrevista concedida em 1954, através do médium Chico Xavier, diz que a cada período de precessão dos equinócios, uma nova raça, entre aspas, se instala no planeta. Verdadeira enxertia espiritual, também entre aspas, acelerando a sua marcha evolutiva. Revista dada à revista Boa Nova, em outubro de 1956. Isso está também no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel fala dessas raças, não é? Mas não é só ele que fala, certo? Outros também, que nem espíritação, falam dessas raças, dessas diferentes raças que eu acabei de citar aí, né? Esses livros, né, Ana, eles falam muito primeiro da Lemúria, depois de 28 mil anos vem a Atlântida, isso. Depois, atualmente seria, esse termo ficou muito pejorativo por causa do Hitler, né, mas seria a raça ariana, que já é uma nova, isso. Nós vamos falar adâmica, né, vamos falar adâmica. A raça branca. Então, assim, mais ou menos nesses ciclos, civilizações, povos, esse raça, entre aspas,
vão aparecendo, que seria essa enxertia espiritual, né? Para ajudar nessa marcha evolutiva. Exatamente. Então é isso aí. Então a gente sabe, né? A gente sai da Terra, né? Sai da Terra materialmente, né? Desencarna, depois a gente volta, a gente fica nesse ciclo aí, nessa erraticidade, e a gente encontra o planeta mudado, né? Transformado, e também os habitantes, né? De acordo com essas raças aí, que a Lúcia e a Ana bem nos explicaram, né? Isso aí é mais um motivo para que a gente abra a nossa mente para ser mais respeitoso, né? Com a natureza e com os seres humanos, né? Não existe um ser humano melhor, um lugar melhor, já que a natureza ela é toda um conjunto e que, como a Ana já bem citou aí, ela está sempre em transformação. É muito importante que a gente tenha em mente. Muito bem. Então vamos para os cataclismos futuros. Quando eu li isso aqui, falei, meu Deus do céu, cataclismo futuro é para dar medo na gente, né? Mas não vai dar medo não, vocês vão ver. Ó, aí tem 11. As grandes comoções telúricas, né? Telúricas é relativa ao solo, né? Relativa à Terra. Então, as grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Então, vocês lembram quando a gente estava começando a estudar lá a formação da Terra, né? A Terra, aquela bola de fogo, aquele magma, o primeiro resfriamento que aconteceu, não sei se vocês se lembram, criou uma crosta granítica, um granizo, né? Uma crosta granítica, que era fina. Né? Fina do tamanho da Terra, né? Era fina. E ela tinha dificuldades de conter esse magma interior da Terra. Né? A gente sabe que até hoje, mesmo com as camadas geológicas, a gente ainda tem aí erupção de vulcão, e não é raro, né? Mas na época, ela oferecia pouca resistência, né? A esse magma interior, né? Então, colocava rachaduras e grandes levantamentos. É isso que ele está falando aqui. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Então, à medida que foram formando aquelas camadas geológicas que a gente estudou, lembra? Foi formando cada vez mais camadas geológicas. O que aconteceu? Essas camadas tornaram a crosta da Terra mais espessa. E foi ficando cada vez mais consolidada. E aí a Terra conseguia conter melhor esse magma interior. Numerosos vulcões já se acham extintos. Outros, os terrenos de formação posterior soterraram. Né? Então, vários vulcões, né, que colocavam aí em risco a região de acontecer a erupção, né, eles foram extintos. E outros também foram soterrados. Ainda, certamente, poderão produzir-se as perturbações locais por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas de algumas regiões. Poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, com os que assinalaram os grandes períodos geológicos. Então, basicamente, ele está nos dizendo que ainda é possível, né, que haja, como houve recentemente, a Ana citou uma aí, agora eu não me lembro qual foi, uma erupção recente que nós tivemos aí. Isso pode acontecer atingindo aquela região. Mas o cataclismo geral, a Terra toda, né, isso aí já não acontece mais por conta das camadas geológicas. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais,
a menos que intervenham causas desconhecidas, a ela estranhas, e que de modo nenhum se possa prever. Então, Kardec está falando assim, ó, tá bom aqui na Terra, falando num português bem claro, aqui, bem coloquial. Tá bom. Por que tá bom? Porque a Terra já atingiu uma estabilidade, uma maturidade, que ela consegue dar abrigo aos seres humanos, aos animais. É lógico que em algumas regiões há cataclismos, como a gente vê aí acontecer. Mas, no geral, se a gente olhar no aspecto geral, nós estamos num lugar estável, né? Que passa, sim, por transformações, mas transformações lentas. Porque as transformações repentinas, violentas, já aconteceram, que foi na sua época, vamos falar aí da infância da Terra, né? A gente tinha aqueles grandes animais, aí tinha aqueles cataclismos mais gerais e violentos, extinguiam grandes partes. Hoje a Terra já está estável. Então, o que o ser humano faz? À medida que vai aparecendo algum ponto da Terra com vulcões aí em erupção, os seres humanos vão se afastando e conseguem se adaptar, podendo viver de forma saudável aqui na Terra, né? Sob esse aspecto. Item 12. Quanto aos cometas, né? Então, a Kardec está falando assim, ó, em relação aos cometas, né? Ele estava falando aqui do perigo da própria Terra, né? Agora vamos falar dos cometas. Então, quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos. Se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço, e com o que se aproximarem dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidades do que mensageiros de desgraças. Porque antigamente achava que o cometa trazia lá uma mensagem ruim, né? uma premonição ruim, e que estaria colocando aí em risco a vida do planeta Terra, né? E hoje a gente já, conhecendo melhor a natureza dos cometas, a gente já fica mais tranquilo quanto a isso. A natureza fluídica, já bem comprovada, né, que está lá no capítulo 6, no item 28 seguintes, que nós estudamos. Então, a natureza fluídica, já bem comprovada, que lhes é própria, afasta todo receio de choques violentos, porquanto, se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Então, estudando hoje, conhecendo hoje a formação dos cometas, a gente já não tem o medo de que um cometa atinja a Terra e exploda a Terra em vários pedacinhos. Que a gente estudou, né? Ele tem, sim, a parte sólida, mas grande parte da camada dele, né, ali da cauda, formada por gases, né? Então a gente sabe que solidamente, né, grande parte também formada de gelo, solidamente não causariam um impacto a ponto de destruir a Terra. Ainda menos de temer é a cauda que arrastam, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto do Sol, mudando de direção conformemente a posição deste astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já têm se aproximado da Terra, sem lhes causarem qualquer dano. Em virtude das suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos
poderiam fazer com que a presença de um cometa inspire terror. Né? Então fica bem claro aí, Kardec falando também aqui da cauda, né, que eu já tinha até citado, que a cauda do cometa seria aí o reflexo do Sol nos gases, na formação que tem ali em volta dele, né? E que a gente pode tirar de cabeça esse medo aí de que um cometa atinja a Terra, como já teve aí. Acho que ainda tem um pessoal que ainda fala isso, né? Que tem medo do cometa atingir e que a Terra poderia terminar dessa maneira. Mas hoje a astronomia e também aí a geologia, né? Observando a Terra, sabem que é impossível esse acontecimento. Aí tem uma nota. O cometa de 1861 atravessou a órbita da Terra num ponto do qual esta se achava a uma distância de apenas 20 horas. A Terra esteve, portanto, mergulhada na atmosfera dele, sem que daí resultasse nenhum acidente. Então, vejam que Kardec aqui está falando para nós que nos tranquilizando, né, em relação a demonstrando a estabilidade da Terra em relação à própria crosta e também em relação ao planeta, aos cometas. Item 13. Deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. Então, hipóteses quiméricas, a gente pode chamar aquelas hipóteses que não precisa dar bola, né? Vamos falar assim, né? Hipóteses pequeninas, né? A regularidade, está falando disso, seria a hipótese da Terra se chocar com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda probabilidade semelhante encontro. Traduzindo, ele está falando o seguinte: a mecânica divina, a lei natural, está tão bem estabelecida, o movimento da Terra, dos planetas e tudo, e é de tal regularidade, né, e as leis não variam, né, a gente estuda, lei natural não muda, né, o que muda é a lei dos homens, lei natural não muda, ela é perfeita, que a gente pode acabar, né, ele coloca aqui, tornam carente a probabilidade do encontro, né? Torna impossível a probabilidade de, nesse movimento em torno aí do Sol que nós fazemos, a gente trombar com outro planeta aí de frente, né? Por conta dessa regularidade que tem as leis naturais, os movimentos que nós estamos no planeta. Então, mais uma demonstração da estabilidade da Terra. A Terra, no entanto, terá seu fim. Isso aqui é uma afirmativa. Kardec está afirmando, a Terra vai ter um fim um dia. Mas como? Né? Como? Aí ele fala, isso ainda permanece no domínio das conjecturas. Mas, visto estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vestustez, né? Seria aqui na velhice, vamos usar esse termo. Vista estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vestustez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo dele. Então vejam que interessante, Kardec ainda não afirmava, como a Ana depois vai falar para nós um pouquinho, que a Terra tem um fim, por conta da expansão da nossa Via Láctea. Ele ainda não cravava isso. A ciência ainda não cravava aquilo. Mas ele falou, o mundo vai acabar, a Terra vai acabar um dia. Né? Ele falou como? Ele falou, ainda, na época dele, ainda há muitas conjecturas, muitas hipóteses, muitos pensamentos que ainda não tinham dado científico. Mas ele fala uma coisa, e isso é o mais bonito desse trecho. Visto ainda ela, a Terra, ainda estar longe da perfeição, porque a Terra, ela tem um objetivo aqui. Nós temos as escalas dos mundos, não é? A Terra nós estamos, né? A Terra já se encontra num nível, né? De um mundo de provas e expiações. Então, vejam que interessante essa relação.
para que ela esteja no mundo de provas e expiações, ela tem que ter essa estabilidade onde o ser humano consiga trabalhar. No nosso planeta predomina o mal, mas a gente já pode trabalhar. A gente já consegue trabalhar pelo bem, muito mais do que nos níveis inferiores que a Terra já esteve. Como a Terra ainda não está no grau de perfeição, porque a Terra vai evoluir, Kardec crava. Ainda ela está longe da perfeição e do seu declínio. Então, seus habitantes atuais, ou seja, nós, podem estar certos de que o fim da Terra não se dará ao tempo deles. É Kardec falando, olha, a Terra ainda vai evoluir muito. E aqui ainda vai ser um planeta, né? Agora me falha a memória aqui a evolução toda, mas um planeta feliz, né? Não sei se um planeta feliz, mas um planeta pronto já, terminado. Para depois sim ela poder ter seu declínio. Então, essa parte eu achei a parte mais bonita, porque Kardec cientificamente não conseguia cravar, mas ele já conseguia dar essa informação que a Gênesis foi publicada por último, né? Então ele tinha essa informação do Livro dos Espíritos, acho que é no Livro dos Espíritos que fala da evolução dos mundos. Porque o Sol é uma verdadeira usina nuclear. Então, ele vai queimando os átomos de hélio. E, à medida que vai queimando, nessa usina nuclear, não é? O hélio é o gás que tem no Sol. É um gás muito leve, que tem muita pouca concentração na nossa atmosfera. Mas o Sol, ele é formado por hélio. Tanto é que o Deus Sol, na mitologia romana, é chamado de Hélio. Tem o nome Hélio. É o Deus Sol. Então, esses átomos vão queimando e o Sol vai desaparecer um dia. Isso aí a própria astronomia afirma, né? Então, com o desaparecimento do Sol, todo o sistema solar também desaparece, se transforma, né? E nascem outras estrelas, daqueles nascedouros de estrelas que são as nebulosas, que nós já estudamos aqui. Então é assim, é uma constante transformação. Mas os espíritos são imortais. Deus é eterno. Esses não vão acabar nunca. Vão continuar reencarnando ou encarnando em outros mundos. Perfeito, professora Ana. É isso aí. Então, a gente não precisa se preocupar que a Terra vai acabar. Porque nós vamos ter... Muitas são as moradas do Pai, né? Então, ele vai arrumar um lugarzinho para a gente, do jeitinho que a gente está precisando, para seguir a nossa escala evolutiva. Eu vou terminar aqui o item 14, e aí eu já paro, que aí a gente continua no ano que vem aqui, o aumento ou diminuição do volume da Terra. Então, vamos terminar aqui, ó. Item 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância, né? Quais são as convulsões da infância lá? Ela era instável. Derramamentos, né? A crosta não aguentava, né? Aquele magma interno, né? Muito bem, né? Como consegue hoje. Então, ela teve as convulsões da infância. Entrou agora, né, num período de relativa estabilidade. Então, a gente tem uma relativa estabilidade na Terra. A gente ainda tem, a gente sofre, né, de maremotos, de tsunamis, né, e também de erupção de vulcão. Então, a gente tem uma relativa estabilidade. Na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem, né? Então, no progresso pacífico, na do progresso pacífico, ela vai se efetuar através desses fenômenos físicos e do concurso, né, e da ajuda da inteligência do homem.
está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Isso é lindo demais. Nós estamos num planeta com uma boa estabilidade, que movimentos físicos, como a gente tinha antes, nós não temos mais. Então, de onde que vem a maioria das nossas comoções? Antes, era da instabilidade do planeta. Agora nós estamos num planeta estável. De onde é que vai vir, então, as nossas maiores comoções? Do nosso progresso moral, que ainda é muito baixo. Então o homem faz guerra, o homem se agride, o homem não divide as riquezas, enquanto uns desperdiçam, outros passam fome. Esse é o que a gente estudou quando a gente viu o último capítulo da Gênesis. Que a gente viu que o quê? Agora a Terra está redondinha. Nós que temos que trabalhar. Nós que temos que melhorar a nossa moral. Né? Para que a gente consiga elevar o planeta. Então está nas nossas mãos agora, essa evolução. É a gente conseguir enxergar o próximo, como um igual, e não como um diferente, uma pessoa pior, né? Uma pessoa que não merece os mesmos direitos que os nossos. Né? Nós estamos nessa hora. As comoções da humanidade agora são fruto do progresso moral, ainda pouco desenvolvido. E para encerrar, até grifei porque eu achei muito bonito, Kardec diz o seguinte: até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, pela inteligência e pela observação das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então aqui nós estamos falando do quê? Eu falei que dava um sustinho, olha aqui do capítulo, olha aqui, ó, cataclismos futuros. Aí Kardec vem para nós e fala assim, ó, a crosta está estável. A gente já sabe que um cometa não vai arrebentar com a Terra. Então de onde é que vai vir, então, as nossas perturbações? Serão causadas pelo próprio homem, muito mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas, que é justamente o momento, né, que a gente vive agora e que vive há algum tempo já. Os nossos problemas vêm de onde? De nós mesmos. Isso é bom, porque a gente está na nossa mão, estamos com a faca e o queijo na mão, num planeta legal, estável, apto para que nós nos desenvolvemos. Apto para nos desenvolvermos. Então, cabe a nós aí a nossa evolução moral para que a gente consiga alcançar um patamar superior. A Terra já colabora. Quem tem que colaborar agora é o homem. E é isso aí, meus amigos. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Fique à vontade. Ninguém?